Mateus capítulo 18, de 1 a 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar com esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Abram também no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos dar uma olhadinha nesse texto, como ele foi escrito também pelo evangelista Marcos. Marcos 9, de 33 a 37. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorríeis pelo caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou-os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Muito bem. Gostaria nesta manhã, que é uma manhã de eleição para diáconos oficiais, é uma manhã também em que nós vamos votar a respeito da emerência do diácono Dario Zacarias. Eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito deste texto, que é um texto que traz uma lição muito importante para a nossa vida. Todos nós precisamos desta lição aqui deste texto. Ontem eu estava com os jovens à noite, e eu usei esse texto com eles, propositalmente, e agora nesta manhã eu quero, mais uma vez, e com os irmãos agora todos, usar este texto do Evangelho de Mateus e também de Marcos, e também está relatado lá em Lucas 9, nós não precisamos ler agora, mas os três evangelistas, de 4, eles falam sobre esse texto, eles relatam. O contexto entre um e outro é um pouquinho diferente, mas em ambos os contextos acontece um fato. O fato é que os discípulos discutiam entre si a respeito de quem é o maior. Eu disse ontem para eles, e volto a dizer agora para todos nós, esse desejo de ser maior é um desejo comum, acredito que a todos nós. Existem gerações, e as nossas diferenças de idade provam isso. Existem gerações em que esse desejo está mais exacerbado do que outras. Tem gerações que parecem ser mais tranquilas, mas em geral a humanidade e todo ser humano, ele procura ser notável em alguma coisa, ser notado e ser notável. Ele procura fazer algo que realmente chame a atenção, e isso tem a ver com tudo na nossa vida. No trabalho nós somos assim, nos estudos nós somos assim. Não sei quanto a vocês, mas eu sou de uma época em que a gente disputava na sala de aula para ver quem tinha a melhor nota. Não era só por medo do pai, não. Era para mostrar mesmo que sabia. Era para demonstrar conhecimento, e conhecimento sempre foi uma grande arma para todo mundo. E as pessoas, elas lutam para serem maiores, ou por força, por violência, ou por conhecimento, ou por influência. De alguma maneira, no fundo, todo mundo está lutando para ser notado. Se você tem 3 filhos em casa, 2 filhos, 4, você sabe que entre eles há uma certa disputa para ver quem é melhor no videogame, quem é melhor no futebol, quem é mais próximo do pai, da mãe. Essas coisas acontecem. Nós somos assim. E entre os discípulos, entre os 12, não demorou muito, nesta caminhada do ministério do Senhor Jesus, não demorou muito para que essa discussão acontecesse. Nós sabemos que
Pelos relatos dos evangelistas, havia um certo grau de intimidade e proximidade entre Jesus, Pedro, Tiago e João. Pareciam ser os três mais próximos. Nós não sabemos, entretanto, se essa disputa e se essa discussão aconteceu entre os três, ou aconteceu entre todos os 12, ou entre os 9 que não faziam parte desse grupo, que era um grupo que aparentemente tinha um pouquinho mais de proximidade com Jesus. O fato é que a discussão tinha acontecido. Outro fato importante é que Jesus não estava no meio dessa discussão. Em todos os 3 textos, Jesus pergunta sobre o que eles estavam discutindo, ou o que eles tinham discutido no caminho, ou o que estava acontecendo. Provavelmente Jesus notou entre eles que havia algum tipo de discórdia, algum tipo de desconforto, porque eles estavam disputando entre si a respeito de quem era o maior. Então, no meio deste contexto aí de discussão, de disputa, Jesus lhes propõe alguns ensinos que são para nós também. Primeiro ponto que Jesus coloca quando ele se dirige para esses discípulos, ele faz uma comparação entre aquilo que é verdadeiro no reino de Deus e a diferença do reino dos homens, ou a maneira como a nossa ética comum humana é avessa à ética do reino de Deus. E ele vai fazer essa demonstração trazendo uma criança. Em todos os 3 contextos em que esse texto está relatado, Jesus não está pregando no meio de crianças, Jesus não está passando num lugar, num vilarejo cheio de criança em volta. A criança foi buscada, Jesus mandou chamar, ou Jesus chamou uma criança. A intenção é mostrar que a criança é fundamental para o entendimento daquilo que Jesus queria demonstrar para os discípulos. Não tinha uma criança ali, mas ele mandou trazer. Não bastava ilustrar, era necessário trazer a criança. O texto de Marcos diz que Jesus tomou essa criança no colo e colocou no meio daqueles discípulos e começou a falar com eles. E aí ele começa dizendo para esses discípulos: olha, quem quer ser o primeiro tem que entender que no reino de Deus o primeiro na realidade é o último. Quem quer ser o primeiro, seja o último. E aí a ideia, a ilustração da criança cabe perfeitamente. Talvez na nossa sociedade ela não seja uma ilustração que caiba tão bem, por isso a gente precisa fazer um transporte para a cultura de lá. A nossa sociedade, ela se habituou a fazer uma coisa que é equivocada, é um equívoco nosso, é um equívoco dos pais do século 21. A gente coloca a criança na frente de tudo, né? Na hora das refeições, vai lá e coloca as crianças na frente. Na hora que você chega num restaurante, num lugar para comer, você põe o poder de escolha na mão do filho. O que você quer? E aí, nós adultos vamos todos seguir a opinião das crianças. A gente faz isso. Olha, vamos viajar. Para onde vocês querem ir? Então, a gente colocou criança na frente, alterou isso. Mas até bem pouco tempo atrás, a sociedade era um pouco mais inteligente. E nessa época, então, criança não era a primeira a escolher, mas era, sim, a última. Quem tem a minha faixa etária, a faixa dos 40, dançou de todos os jeitos. Porque na época que eu era criança, eu era o último a escolher. Agora que eu sou adulto, eu continuo sendo o último a escolher. E possivelmente quando eu for idoso, eu vou ser o último a escolher do mesmo jeito. Então, quem está na faixa dos 40 aí não escolheu o primeiro nunca. Que bom, porque no reino de Deus o Senhor fala que o primeiro, na realidade, não é o que está na ponta, na frente da fila, mas quem está no fim. Mas até bem pouco tempo atrás, a criança era a última a escolher. A vontade da criança vinha depois da vontade do mais velho, do adulto, da mulher, depois a criança. Isso é bíblico, isso é um modelo saudável. Nós que vivemos um modelo que não é saudável, coisíssima nenhuma, ok? Mas o que Jesus está falando, olha para essa criança. Ela é incapaz, ela é dependente. Quando vocês se reúnem para realizar um culto, qual é a opinião mais importante a respeito de como o culto deve ser? Quando vocês estão adorando, qual é o louvor mais percebido? Estou falando aqui no nosso âmbito humano. É do que tem a voz mais forte. Na hora que nós nos reunimos como igreja, quem que você nota primeiro? São os maiores, são os mais velhos. E as crianças? As crianças não precisam disso, mas apesar disso, o Senhor Jesus olha para elas e as nota, as percebe, e não só as percebe, as nota, mas dá importância para elas, e o Senhor Jesus disse que delas é o reino dos céus. E o Senhor Jesus disse, se alguém quiser fazer parte desse reino, tem que ser como uma
criança. Por quê? Porque a criança não tem necessidade de assumir o lugar primeiro da fila. Criança não está preocupada em ser o maioral. Criança não está preocupada com poder. Criança não está preocupada em manter rixa ano após ano. Criança não está preocupada em guardar mágoa de outras pessoas. Criança não é assim. Criança, você briga, dá uma bronca numa criança e 30 segundos depois ela está te dando um beijo. Né? E quem aqui é pai sabe muito bem disso. E eu tenho o Fredinho, fica sempre lá com a gente. Às vezes eu dou uma bronca nele, ele faz aquele beicinho dele. Eu falo, vem me dar um beijo. Não, vem me dar um beijo. Não, vem me dar um beijo. Ele vem e beija. Não leva 30 segundos. Né? Criança é assim. Jesus está dizendo, quem é o maior no reino de Deus? É quem imita uma criança. Sabe que o seu lugar não é o primeiro, mas é o último, porque está começando. Porque ainda é pequeno, porque é capaz, porque é dependente. Veja, isso é tão claro que qualquer empresa aérea poderia responder essa pergunta que eu estou fazendo e que Jesus fez para aqueles discípulos e que gerou aquela discussão. Né? Quando você vai fazer um voo, você entra lá, antes do avião levantar, tem as instruções que você recebe lá, a aeromoça fala a respeito, os comissários de bordo dizem que você tem que fazer. E aí tem uma frase lá. Em caso de despressurização da cabine. Isso é um nome bonito para, em caso de quebrar uma janela, ou o ar escapar, e você, máscaras vão descer. Coloque primeiro em você, e depois na criança ou no incapaz que estiver do teu lado. Por que é assim? Porque para você poder ajudar o outro, você precisa estar bem. Tá? Isso vale para tudo. Isso a gente tem que lembrar disso na hora da refeição, tem que lembrar disso na hora que a gente vai fazer uma viagem, na hora que você vai fazer todas as coisas. As crianças dependem de você, então você precisa estar bem. E o que Jesus está mostrando nesse texto, e os discípulos sabiam muito bem, para nós eu preciso ficar dando explicações, mas para os discípulos e para aquela geração e para aquela cultura, era muito claro o que Jesus estava dizendo. Vocês não vão ser os primeiros, vocês não vão ser os mais percebidos. Se vocês querem ser grande, então sejam como uma criança. Vai lá para o fim da fila, viva e deixe claro todos os dias que você é incapaz, que você é dependente, que você precisa do auxílio do Senhor, precisa do auxílio dos outros, que você não está aqui para mandar. E aí Jesus faz a segunda proposta. A maneira como Marcos descreve o mesmo texto, Marcos, ao invés de colocar seja o último, Marcos vai dizer seja servo. Quem quer ser grande, quem quer ser o primeiro, quem quer ser maior, seja servo. É a outra maneira que Marcos vai colocar isso. E Marcos vai dizer, no reino de Deus, diferente do reino dos homens, o maior não é o que senta no trono. No reino de Deus, o maior é o que serve. É o que faz o que os outros não querem fazer. É o que está trabalhando, é o que está servindo. O maior no reino de Deus não é o que recebe o serviço, mas é aquele que oferece o serviço. Ok? Então, Jesus está usando o exemplo da criança, primeiro para mostrar essa questão da simplicidade da criança, a questão da incapacidade, da dependência, a questão da posição dentro da sociedade. E depois ele está usando o exemplo de servo. Veja que Jesus chama a atenção para a criança e chama a atenção para ele mesmo. Porque o próprio Senhor Jesus já havia dito para aqueles discípulos, eu vim para servir e não para ser servido. Então Jesus usa o exemplo da criança e usa o exemplo dele mesmo. Se nós nos lembrarmos do texto de Filipenses, que a gente estudou tanto no final do ano, falando a respeito da obra do Senhor Jesus, Paulo insiste que nós devíamos ter os mesmos sentimentos que estavam presentes em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, deixou o céu e veio aqui. E não veio aqui para ser servido, ele veio aqui para servir. Ele veio aqui obedecendo o seu pai, ele veio aqui e se sujeitou às leis que ele mesmo legislou, ele veio aqui para servir-nos, para nos oferecer uma mensagem de salvação, para curar as nossas mazelas, para tratar dos nossos problemas e por fim, para se entregar numa cruz e morrer uma morte que era minha. Este é o serviço. Jesus é o Rei dos Reis, não apenas porque ele é o Criador, não apenas porque ele é o dono de todas as coisas, mas ele é o Rei dos Reis porque ele serviu até a morte. Quando ele se colocou nesse posto de serviço, ele se tornou grande para mim, para você e para todos nós. Não apenas por ser Deus, mas porque ele fez por mim o que nem eu estava disposto a fazer.
Ele se colocou no lugar de humilhação, ele se colocou no lugar maldito, no meu lugar. E isso, em termos práticos, fez de Jesus não apenas o meu Criador, fez de Jesus também o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Rei. E o exemplo de Jesus é muito claro. Você quer ser grande? Você precisa servir. Então, quando nós fazemos, como nós vamos fazer hoje, uma eleição na igreja, nós não estamos elegendo pessoas para que, ao eleger, nós criemos uma casta, criemos um grupo dentro da igreja que seja um grupo de maiorais. Não é assim que oficiais devem ser vistos, não é assim que nós devemos nos comportar, nós que somos oficiais. Porque na igreja o oficial é o servo de todos. Quem quer ser um oficial numa igreja, quem quer ser líder numa igreja, então essa pessoa está almejando coisa excelente. E o que ela está almejando? Ela está almejando trabalhar e servir aos outros. É isso que existe. Qual é a grandeza do oficialato? A grandeza do oficialato é servir em nome de Cristo Jesus ao povo de Deus. E isso vai exigir de mim muitas vezes que eu venha para cá para arrumar banco, eu venho para cá para fazer reforma, eu leve uma cesta na casa de alguém, eu faço uma porção de coisas, no caso do oficial diácono, porque é serviço. E isso deve servir de lição para todos nós. Por quê? Porque nós ficamos almejando grandiosidade, sermos notáveis diante dos homens, quando na realidade o Senhor nos ensina a humildade da criança, a humildade dele próprio. E aí ele termina com uma frase que está repetida em todos os textos, dizendo, olha, quem recebe uma criança, a mim recebe. E não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo, como é que eu sirvo? Atrás de quem eu tenho que ficar? Quem eu devo colocar na minha frente? Como eu posso ser o último e como eu posso servir? Aí Jesus usa, você vai ser o último e você vai servir diante das pessoas que estão ao seu redor. Essa criança humilde que estava no colo de Jesus, essa criança é incapaz, é dependente, é necessitada. Como é que você me serve? Você me serve recebendo essa criança. E quando você recebe essa criança, você está me recebendo e está recebendo também o meu Pai que me enviou. Então vejam só, tem muita gente que acha que servir a Deus é levantar as mãos, é cantar uma bela música, ou fazer um grande sermão, ou apenas ter uma vida litúrgica, uma vida de adorador. Mas servir a Deus é, antes de mais nada, servir uns aos outros. Deus fez os homens à sua imagem e semelhança. E nós servimos a Deus quando nós servimos uns aos outros, em nome de Cristo Jesus. O livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, mas lá atrás, quando este livro foi escrito, ele é o segundo volume do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos eram os Atos do Senhor Jesus encarnado. E o livro de Atos, que é a sequência de Lucas, é os Atos do Cristo ressurreto através da igreja, através dos apóstolos. Nós somos os servos do Senhor deste século. Nós servimos a Deus servindo uns aos outros. Cristo usa a igreja, usa você, usa cada um de nós para alcançar outras pessoas. Eu não tenho como abraçar um Deus que é invisível, eu não tenho como encará-lo, eu não tenho como acenar para Ele, porque Ele é invisível, eu não tenho como fazer isso. Mas eu abraço, eu acolho, eu choro com Ele, eu festejo com Ele, quando eu faço isso com os meus irmãos. É isso que está lá em Mateus, capítulo 25. O Senhor Jesus recebe um grupo diante dele e começa a falar sobre os últimos dias, e ele fala que no último dia ele vai separar as pessoas. Um grupo será colocado à sua direita e outro grupo será colocado à sua esquerda. E o grupo que estiver à direita vai ouvir assim, olha, vocês são bem-vindos no reino do meu Pai. Por quê? Porque quando eu estive nu, vocês me vestiram, quando eu estive com fome, vocês me deram de comer, quando eu fui estrangeiro, vocês me receberam na casa de vocês, quando eu estava preso, vocês me visitaram, quando eu estava carente, necessitado, vocês me assistiram nas minhas necessidades. Aí o grupo vai dizer, mas quando é que nós fizemos isso para o Senhor? Eu vou dizer, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Quem quer ser grande no reino de Deus precisa entender que é assim. É assim que eu sou grande no reino de Deus. É servindo
aos pequeninos do Senhor. Então o texto é muito claro, o texto é uma lição sobre humildade, a humildade que todos nós devemos ter, não apenas quem almeja o oficialato, ou quem é indicado para o oficialato, mas todos nós. É possível alguém ser orgulhoso e ser arrogante, presunçoso e até se achar o maioral dentro de uma igreja sem ser oficial? É possível. Quando eu sento neste banco com a sensação de que eu sou um cliente e que todo mundo tem que me servir e que o culto tem que ser bom. Fala, não, pastor, eu jamais fiz isso. Então faça o seguinte teste. Quando a gente sai da igreja com as seguintes frases no coração e na mente. O culto hoje é mais ou menos. O louvor, o pessoal podia ter caprichado mais. O pastor pregou, como sempre, pregou 1 hora, 1 hora e pouco. Duro de aguentar. O banco estava duro, o calor estava muito grande, ou o frio estava muito grande. Pensando bem, hoje eu perdi uma grande oportunidade de ter ficado em casa. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é orgulho. O nome disso é presunção. A presunção de achar que você é um cliente. Que você estava dentro de um shopping center em que todo mundo tem que sorrir para você, todo mundo tem que te receber com um baita de um abraço e todo mundo tem que fazer a sua vontade. Igreja não é isso. A palavra culto significa literalmente trabalho, serviço. Quando a gente vem à igreja, tendo algum cargo ou não, você vem à igreja para fazer o quê? Para servir a Deus. Eu não venho na igreja para ser servido. Eu não venho na igreja para sentar no banco e esperar a melhor canção, a melhor execução musical e o melhor sermão do mundo para mim. Porque eu não venho na igreja para ser servido. Eu venho na igreja para servir. Servir a Deus e servir ao meu irmão, servir ao meu próximo. Que a gente tenha esse sentimento no coração e que a gente entenda isso. O Senhor Jesus é a grande referência para nós. Uma criança pequenininha é uma grande referência para nós. Porque as crianças, na sua simplicidade, elas só querem ser criança. E elas não criam as barreiras, os impedimentos e as dificuldades que nós adultos criamos. Por isso Jesus usa tanto este exemplo das crianças. Que nesta manhã nós nos lembremos disso. Nos lembremos que se nós queremos ser grandes, nós devemos imitar os pequeninos. Se nós queremos ser os primeiros, sejamos os últimos. Se nós queremos primazia, que nós sejamos os servos. Que nós sirvamos com toda a disposição. E como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus servindo uns aos outros. Que Deus nos ajude para que a gente viva assim. E para que a gente, nesse momento agora, quando vamos passar por uma eleição, que haja no coração, tanto de quem vai ser votado, quanto de quem vai votar, este mesmo sentimento que houve no coração do Senhor Jesus. É o sentimento de se esvaziar de si mesmo, é o sentimento de aceitar o desafio, o trabalho, é o sentimento de cooperar uns com os outros. Não existe gente perfeita nesse reino aqui, mas todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, todos nós estamos em construção, todos nós podemos ser melhorados e todos nós podemos ajudar uns aos outros a melhorar também.